certo? O que que nós temos que pensar? Quando a gente está falando de agentes, eu me surpreendo, porque eu visitei aí hoje umas pessoas e ontem também as startups, parece que ninguém está sabendo direito o que que é agente. Então, eles estão comprando, né, agente sem saber que é agente, que é o que que é. Então, meu foco agora é da formação, né, até fim do ano, bastante sobre engenharia de agentes, como é que se trabalha, né, com isso. O fato de a gente ter o BIMED como um método ajuda muito a todo mundo entender, certo? Então, eu vou focar hoje para explicar mais um pouco isso, porque eu ouvi muita gente perguntando, né, como é que é essa questão de agente. E aí eu peguei e montei como se fosse um curso. Tá aí, depois vocês podem pegar isso e vender dentro das empresas, ou fazer, né, avatares falando, ou vocês falarem sobre isso. Mas pensa, nós podemos pensar em criar agentes, usar agentes com perfil de pessoas diferentes. Então, se nós pensarmos num empreendedor, o que que ele quer? Ele tem um objetivo, automatizar os processos e escalar os negócios e não aumentar proporcional os valores. Então, quando ele vai entender da gente, é mais ou menos que nem ele tinha que entender antes de gestão de pessoas, certo? Ele não quer saber de código, ele não quer saber como se faz a contabilidade, ele tem que contratar alguém que faz a contabilidade. Ele tem que contratar alguém que é o vendedor, ao menos que ele tenha talento de vendedor. Então, o empreendedor é um maestro, né? Ele pode ter uma noção, mas quem vai tocar vai ser o outro, certo? Então, qual é que é o foco? O que que eu teria que entregar para ele, falar para ele? É um tipo de coisa, né? Vamos pensar assim, o Luciano Hang, ele é um empreendedor. Eu não sei se ele tem faculdade, universidade, doutorado, etc. Será que ele é bom de venda? Será que ele é bom, né, de organização, de construção, de tudo? Qual é o talento dele? Ele é um maestro. E ainda ele é um dos caras que expõe a cara dele. Então, ele criou uma identidade também com isso. Então, a gente tem que entender, né? Quando tu vai querer conversar com pessoas desse tipo, tu tem que direcionar aquilo que é para ele, certo? A mesma coisa, dentro da... Vamos pegar ele como exemplo, tá? Já que ele está na mídia sempre. Ah, ele tem os diretores dentro da empresa. Então, o foco do executivo do diretor é entender o impacto estratégico e liderar a transformação com aquilo que tu está propondo, que é os agentes de inteligência artificial. Mas e quando é um profissional liberal, né? Vamos pensar que é um médico, advogado, nutricionista e tudo. Ele tem que pensar em multiplicar a produtividade, porque todos esses profissionais liberais, em geral, eles vendem hora, certo? Então, ele tem um limite. Imagina uma massagista, ela tem um limite de produtividade. Então, ela tem que pensar como é que eu posso usar os agentes de inteligência artificial, certo? Para escalar meu negócio, né? Então, sempre se usou de uma forma muito simples. Ah, eu vou dar aula, eu vou, né, criar pacotes, mas eu posso agora, né, dar autonomia para aqueles agentes fazer certos tipos que eu faço. Um psicólogo, né? Uma nutricionista, um cara de academia, etc. E tudo mais, um advogado, um médico. Como é que ele vai escalar com isso? Então, o profissional liberal é um outro foco e é o que, que ele busca, né? Já um analista e um consultor, ele tem que buscar soluções para resolver o problema que o cliente quer. O problema pode ser também um desejo, certo? Não sempre é uma dor, às vezes é um desejo. Eu estou bem, estou faturando bem, mas eu queria aumentar 10 vezes. Como é que eu faço? Então, esse cara vai trabalhar com isso. E, por último, né, o pessoal mais técnico, né, que vai construir as soluções, né, seja elas de tecnologia, né, ou seja elas de outra alternativa. Por exemplo, eu estava lá na, né, e eu fui
procurar lá se estava a startup que eu investi, que era de saúde, né? Por quê? Porque eles monitoravam velhinhos, se cair, que isso, aquilo. Então, a ferramenta nem era software, mas era soluções de saúde e assim por diante. E o que que esse curso não é? Se você apenas quer usar ChatGPT, se você não quer, né, não está aberto a experimentar e testar, se você busca soluções mágicas sem esforço, ou seja, não é para esse público, né, a proposta que eu estou trazendo aqui, certo? Então, a gente montou 8 capítulos, né, 8 módulos, né, focando em cada um deles,